Será que consigo achar mecânicas ocultas para cada planta em Plants vs Zombies 2? Vou buscar, pesquisar ou até desenterrar mecânicas ocultas e esquecidas de cada planta. Vou pular as plantas que realmente não têm nenhuma mecânica útil ou interessante, como o girassol. Então, se você me perguntar onde está essa ou aquela planta, isso só significa que não consegui encontrar nada sobre ela. Agora vamos começar com a ervilha em vagem. Encontrei várias mecânicas ocultas dessa planta. Sabemos que a ervilha em vagem é inútil contra o zumbi bufão, pois suas ervilhas são refletidas. Algo interessante acontece ao usar adubo na ervilha em vagem. Por algum motivo, o zumbi bufão não consegue refletir essas ervilhas gigantes. É como se as ervilhas com adubo fossem simplesmente grandes demais ou programadas de forma diferente para que a mecânica de reflexão funcione. O mais estranho é que o zumbi escavador bloqueia as ervilhas gigantes com sua pá sem dificuldade. Mesmo ignorando a reflexão do zumbi malabarista, as ervilhas com adubo ainda são projéteis normais para zumbis escavadores. Outra mecânica oculta do broto de ervilha é que adicionar um novo sobre um já danificado restaura totalmente sua vida. Muitos jogadores não percebem isso, pois geralmente usam o empilhamento apenas para aumentar o poder do broto de ervilha. Sempre que você adiciona outro broto de ervilha à planta, toda a pilha recupera o HP máximo. Funciona de modo semelhante ao item de primeiros socorros da noz, permitindo curar plantas defensivas danificadas ao plantar outra em cima delas. Há uma mecânica oculta interessante com brotos de ervilha pré-plantados de níveis distintos. Ao colocar outro broto de ervilha sobre um broto pré-plantado de nível alto, o novo broto herdará automaticamente o nível da pilha original, não mantendo o seu próprio nível. Mesmo que seu broto de ervilha seja de nível baixo, ao colocá-lo sobre o pré-plantado, o jogo o atualiza automaticamente para o nível do broto já existente. Isso é realmente muito útil em certos níveis, porque permite que os jogadores usem temporariamente brotos de ervilha muito mais fortes do que realmente possuem. Isso só é possível mudando o código do jogo. A próxima planta é a batata quente. Muitos pensam que a batata quente serve apenas para remover blocos congelados, mas no nível 2 ela passa a causar pouco dano em área aos zumbis no seu espaço. O dano não é alto, mas surpreende, já que o jogo nunca explica que a batata quente pode virar uma planta ofensiva. A batata quente causa 10 de dano a todos os zumbis no espaço onde foi plantada. Uma mecânica oculta surge quando a batata quente chega ao nível 5. Nesse nível, a batata quente pode derreter os polvos lançados pelo zumbi octopus. Acho que muita gente já sabe disso, mas ainda vale a pena mencionar. Em seguida vem a polpa de pimenta. Uma mecânica oculta que muitos jogadores acabam não percebendo é que a polpa de pimenta na verdade causa dano em área. Quase ninguém percebe isso porque o dano em área é muito baixo. Ela causa apenas cerca de 10 de dano, o que é surpreendentemente pouco comparado à maioria das plantas ofensivas do jogo. Para comparar, esse dano em área é apenas cerca da metade do dano de uma ervilha comum do atirador de ervilhas. Como o número é pequeno, o dano extra quase não aparece no jogo normal. A próxima planta é o guarda queimado. O guarda queimado geralmente usa as folhas para empurrar zumbis. Após usar as 3 folhas, a planta fica indefesa e apenas permanece ali. Algo estranho ocorre ao usar o socorro do nós para restaurar o guarda queimado com o zumbi balão flutuando acima dele. Por um instante, o zumbi balão começará a comer o guarda queimado, apesar de normalmente não atacar plantas enquanto flutua. Esse comportamento é raro, pois os zumbis balão normalmente ignoram o solo até serem estourados. Isso lembra o comportamento dos zumbis escavadores. O próximo é o atordoador. E esse aqui tecnicamente é mais um bug do que uma mecânica oculta de verdade. Se você usar o furacão em um zumbi com barril rolante e logo após o atordoador, o barril pode bugar e aparecer separado das mãos do zumbi. Então, assim que o efeito de atordoamento do atordoador acabar, o barril vai instantaneamente se teletransportar de volta para as mãos do zumbi com barril rolante. Isso ocorre porque o jogo considera o zumbi e o barril como objetos separados.
Outra coisa interessante sobre o atordoador é que ele é uma das poucas plantas em todo o jogo que pode eventualmente alcançar um custo de sol 0 ao ser aprimorado. No nível 1, o atordoador custa apenas 25 sóis, sendo bem barato para uma planta de controle de multidão. À medida que a planta sobe de nível, seu custo de sol diminui até ficar totalmente grátis no nível 8. Isso significa que você pode colocar quantos atordoadores quiser, sem gastar nenhum sol. Além disso, a partir do nível 5, o atordoador recebe outra melhoria oculta que muitos jogadores não percebem. Nesse nível, o atordoador não apenas atordoa os zumbis. Ele passa a envenenar todos os zumbis atingidos pela nuvem de atordoamento. Outra mecânica oculta do atordoador é que ele afeta zumbis voadores, algo que muitas plantas do tipo não fazem. Plantas como alface gelo e feijão chile geralmente só afetam zumbis terrestres. Inimigos voadores geralmente ignoram esses efeitos por não tocarem o solo. A seguir, a rabanete voadora. Sinceramente, essa planta tem poucas mecânicas ocultas em comparação com outras. Um detalhe interessante ainda passa despercebido por muitos jogadores. Rotabaga pode ser plantada nas casas de água em Praia da Grande Onda sem usar Vitória Régia. Isso faz sentido quando você pensa no design da planta. Rotabaga flutua um pouco acima do chão, por isso o jogo deve considerá-la uma planta voadora, não uma planta comum. Isso é muito útil nas fases da Praia das Ondas Grandes, pois economiza sóis ao dispensar nenúfares para a planta de ataque. Quando joguei pela primeira vez, concluí a Praia das Ondas Grandes sem usar a rotabaga. Queria ter descoberto essa mecânica secreta na época. Indo para a próxima planta, temos a Red Stinger. Há uma mecânica oculta entre a Red Stinger e o zumbi jogador de futebol. Se o zumbi avançar contra a Red Stinger e empurrá-la fisicamente para trás, a planta pode realmente mudar de forma durante o empurrão. Uma Red Stinger que estava anteriormente no modo defensivo pode de repente se tornar ofensiva depois de ser movida. Isso é interessante porque o jogo recalcula a forma da Red Stinger em tempo real, conforme sua nova posição no tabuleiro, mesmo após a planta já ter sido colocada. Outra mecânica oculta que muitos ignoram é que o adubo da Red Stinger pode desacelerar zumbis. A maioria dos jogadores só nota o laser que ela dispara. Esse efeito é muito mais perceptível em zumbis rápidos, como o zumbi astro. A próxima planta é a Aki. Muitos jogadores não percebem que na Aki, seus disparos de sementes ricocheteiam em mais alvos à medida que a planta evolui. No nível 1, o projétil da Aki normalmente pode ricochetear entre no máximo 3 zumbis. Mas quando a Aki chega ao nível 3, o número máximo de ricochetes aumenta de 3 para 4. No nível 9, o número de ricochetes aumenta, permitindo ao projétil atingir até 5 zumbis de uma vez. Isso, na verdade, é uma melhoria muito maior do que parece à primeira vista. É fácil ignorar isso, pois poucos jogadores contam cada ricochete dos projéteis do Aki. A menos que você seja como eu acho, em seguida vem Endurian. Sinceramente, essa planta só tem uma mecânica oculta que encontrei, mas é interessante. Essa mecânica envolve o efeito do adubo do Endurian. Normalmente, a maioria dos jogadores pensa que o alimento de planta simplesmente dá uma armadura de metal para o Endurian, deixando-o mais resistente. Mas, na verdade, a armadura faz outra coisa. Com a armadura ativa, o dano de contato do Endurian é maior que em sua forma normal. O aumento não é grande. Normalmente, Endurian causa cerca de 20 de dano por contato, mas com a armadura ativada pelo adubo, o dano aumenta para cerca de 30 no total, porque a armadura de metal adiciona mais 10 de dano extra. Isso realmente faz muito sentido quando você pensa sobre isso. Como a armadura está coberta de espinhos de metal e placas afiadas, os zumbis se machucam mais ao atacá-la. Isso é tudo para o vídeo de hoje. Obrigado por assistir e até a próxima.